A graça e a paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, igreja amada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Mais um vídeo aqui, mais uma reflexão de palavra de vida e paz, amém? Por que tens medo de Deus? Porque muitos têm medo de Deus. Por que se ter medo de Deus? Aleluia. É sobre isso que vamos estar refletindo agora. Por que tanta gente tem medo de Deus? Por que tens medo de Deus? Nós vamos usar como texto base desta reflexão 1 João, primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo de número 4, amém? O versículo de número 12. Mas nós vamos ler, antes disso, tá bom? Nós vamos ver a partir do verso 16, a partir do versículo 16, que diz assim, olha: assim conhecemos o amor de Deus, que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Vejam aí, por que tantos têm medo de Deus? Por que se tem medo de Deus? Por não conhecê-lo? Por ignorar a Deus? Por ignorância? Por falta de conhecimento? Eis uma das razões, porque a Bíblia é clara em afirmar que Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é bom. O salmista disse: provai e vede que o Senhor é bom. Jesus, ele disse que o amor de Deus é perfeito. Por isso que ele manda chuva sobre todos. A chuva não cai só na terra dos justos. O sol, ele faz brilhar para todos. Porque Deus, ele é perfeito em amor. É ele que te dá saúde. É ele que dá o alimento de cada dia. Ele que faz o trigo crescer. Ele é que faz as árvores darem os seus frutos. É Deus. E ele faz isso porque ele ama o ser humano. Ele ama a humanidade. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele é amor. E aqui ainda em 1 João, no capítulo de número 4, eu quero ler aqui, por exemplo, o capítulo 4, o versículo de número 9. Olha o que diz: foi assim
que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Verso 10 e 11 ainda. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Olha aí. Lá na carta aos Romanos, no capítulo 5, verso 8, diz assim: Deus deu prova do seu amor para conosco, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido na cruz por nós, sendo nós pecadores. Deus é amor, Jesus te ama. De onde vem então o medo? De onde vem o medo de Deus que assola tanta gente, tantas pessoas, que fogem de Deus, que se escondem de Deus? De onde vem o medo? Bom, nós vamos trazer aqui à luz da Bíblia pelo menos uma razão biblicamente revelada muito forte. Mas eu lembro-me que muitos de nós, quando crianças, irmãos, fomos ensinados a ter medo de Deus. Fomos ensinados a ter medo de Deus. Olha, faz isso não, senão o papai do céu briga. Olha, faz isso não, senão o papai do céu vai castigar. Olha, papai do céu vai te castigar. Deus vai te castigar. E nós, muitos de nós crescemos, irmãos, tendo medo de Deus. Tendo medo de Deus. Aleluia. Mas vamos lá para a Bíblia. Eu quero ler aqui um texto muito forte em relação a tudo isso, que está lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 3. Depois que Eva e Adão pecaram, comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que aconteceu com eles? A serpente enganou a mulher. Vamos ver aqui. Ora, capítulo 3 de Gênesis. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim? Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquei nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que deles comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Então a serpente, ela sugeriu a mulher ao erro, induziu a mulher ao erro, sugeriu à mulher o pecado, acreditando na serpente, em vez de acreditar em Deus. A proposta foi interessante aos olhos da mulher, que cobiçou ser Deus, ser como Deus, ser igual a Deus. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus.
Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Mas a Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, Deus ia ao jardim e ia visitar o homem, conversava com o homem. Deus sempre foi, nunca deixou de ser amigo do homem. Deus é amigo, Deus é pai e Deus é amigo. Nunca Deus havia feito nada que sugerisse ao homem desconfiar de Deus, pôr a integridade, a bondade, a benignidade de Deus em dúvida. Não. E todo dia eles conversavam, todo dia Deus visitava o homem no jardim, porque Deus era amigo do homem. Continua sendo, sempre foi. Mas o homem, depois que foi enganado, depois que pecou, depois que transgrediu, depois que desobedeceu, veja as reações e atitudes do homem. Gênesis capítulo 3. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Esconderam-se. Fugiram, correram de Deus. O Senhor nunca havia feito nada contra eles. Mas eles agora, no estado de pecado, a reação deles foi se esconder, foi fugir de Deus. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Adão, onde estás, Adão? Adão, cadê você, Adão? Está lá Deus no jardim, procurando o homem. O homem que havia pecado, o homem que havia transgredido, o homem que havia desobedecido, o homem que havia caído. Adão, onde estás, Adão? Deus, sendo Deus, ele já sabia o que tinha acontecido. Mas Deus foi em busca do homem, Deus foi à procura do homem. Adão, Adão, onde estás? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse a você que estava nu? Olha aí. Veja que ele disse que teve medo. Ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo. Por quê ele ficou com medo? Se nunca, jamais, Deus deu nenhum motivo a ele para ele ter medo de Deus. Por que o medo? O pecado, a transgressão, a desobediência. Eis a razão do medo. O medo, ele é uma consequência do pecado. Veja que ele teve vergonha, estava nu, por isso me escondi. Vergonha e medo, consequências do pecado. Ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Veja bem, Deus já não sabia? Sabia. Deus é onisciente. E por que, se Deus sabe todas as coisas, conhece todas as coisas, por que Deus está perguntando a ele se ele comeu? Deus está dando uma oportunidade a ele de confessar.
de reconhecer seus pecados, de se arrepender. Deus está dando uma oportunidade a ele, porque Deus o amava e o amou. Deus sempre nos amou. Deus te ama, nunca deixou de nos amar. E é isso que a Bíblia fala aqui no texto que nós lemos aqui em 1 João. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Deus, desde lá do jardim, Deus proveu restauração, libertação e salvação para o homem. Lá no jardim ainda, Deus disse à serpente: olha, tu fizesse isso, fizesse o homem cair da minha presença, fizesse o homem ter medo de mim, se esconder de mim. Mas eu te digo, Satanás, que da semente da mulher vai nascer aquele que vai pisar a tua cabeça, que vai te derrotar, que vai te esmagar. E ali Deus faz a promessa da redenção do homem, do Messias, do Salvador, daquele que ia restaurar o homem. Irmãos, lá no capítulo 10 do Evangelho de João, no verso 10, o que é que Jesus fala? O ladrão, ele fala que a serpente, ele compara Satanás ao ladrão. O ladrão veio tão somente roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Você não precisa fugir de Jesus, correr de Deus, nem ter medo de Deus. Teu real e verdadeiro inimigo é o diabo, é Satanás. E é o pecado. É o pecado que se incutiu, o pecado que se apregnou na natureza humana. Então, esses são terríveis inimigos nossos. Tanto que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. Quando nós falamos, Deus castiga, nós crescemos aprendendo. Deus vai te castigar, Deus vai te castigar. E quando eu olho para o Evangelho de Jesus Cristo, não. O Evangelho de Jesus Cristo diz que Deus veio nos salvar dos nossos pecados. Jesus veio nos salvar dos nossos pecados. O pecado é a razão de toda desventura humana, de toda desgraça humana, de toda miséria humana. O pecado, ele traz consequências. E a humanidade, ela sofre e tem sofrido a consequência do pecado. Porque o que o homem planta, ele colhe. Não dá para plantar laranja, né, e colher limão, ou plantar limão e colher laranja. O que o homem semear, isso ele colherá. Só que nós fomos desvirtuados na nossa natureza quando o pecado entrou nos nossos corações. Né? Nota que o pecado ali no Jardim do Éden, irmãos, é muito grave, é muito forte. Não é simplesmente uma desobediência. O que foi sugerido foi, primeiro, que Deus estaria mentindo. Deus não mente. Ele é a verdade e a vida. Mas Satanás fez o homem acreditar que Deus era mentiroso. Não vai morrer, não. Deus mentiu para vocês.
Deus falou isso porque não quer que vocês comam, porque Deus sabe que no dia que vocês comer, vocês vão ser igual a Ele. Conhecedores do bem e do mal, vocês vão ser como Deus. Olha aí, a raiz aí do problema, ser Deus, ser como Deus. E o que tem afastado tanta gente aí? Ah, eu não preciso de Deus não, eu mando em mim mesmo, eu sei o que quero. Ah, eu sigo o desejo do meu coração, eu só faço a minha vontade. Olha aí, o pecado nos leva ao engano de pensarmos que somos deuses de nós mesmos. Você tem um Criador, você tem um Pai que te ama, um Pai que te ama de verdade. Vamos voltar lá para o texto base que dá início a toda essa reflexão. Amém? Está onde? Está aqui, ó. 1 João 4,18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Amém? Eu vou gravar um vídeo ainda mais focado no tema puramente do amor, tá bom? Um tema puramente do amor. Mas o que acontece é que Deus é amor e o mundo não conhece a Deus. O mundo não conhece o amor. E essa é a dificuldade de muitos quando aceitam Jesus, vêm para a igreja e vêm para a presença de Jesus. Amém? Porque até crê no amor de Jesus, passou a crer, abre o seu coração para receber Jesus. Mas viemos de um mundo que não nos ensinou a amar. Pelo contrário, nos ensinou o medo. O medo. Não nos ensinou a amar. O mundo não conhece o amor, não. Deus é amor e o mundo não conhece a Deus. Se conhecesse, não o rejeitaria. Se conhecesse, não fugia de Deus. Porque Deus é Pai. E porque Deus, Ele ama. E quando chegamos na igreja, uma das primeiras coisas que o Espírito Santo, que a palavra de Deus, que Deus vai trabalhar na nossa vida é o amor, nos ensinar a amar. Só que a gente não aprendeu a amar no mundo. No mundo a gente não conheceu o amor, irmãos. No mundo é cada um por si, salve-se quem puder. Primeiro eu, depois eu, terceiro eu também. O mundo é assim. Individualista, egocêntrico. Nós aprendemos a pensar em nós. E não no nosso próximo. Nós não aprendemos a amar. Não é? E aí é a dificuldade dos crentes. Aí onde crente pensa que não tem amor na igreja, não é isso. É porque nós não aprendemos a amar. E na igreja papai vai ensinar. Mas aí nós temos dificuldade de aprender a perdoar, a amar, a aceitar o outro como o outro é. Nós queremos ser aceitos como nós somos, mas não queremos aceitar o outro como ele é. Mas Deus demonstra o seu amor com muita paciência, com muita longanimidade. Ele sabe tudo, Ele conhece tudo. Ele te entende. Ainda aqui em João, lá em 1 João, primeira epístola universal do apóstolo João, veja que versículo poderoso, maravilhoso aqui, eu quero ainda deixar para você. Está aqui, ó. Aleluia.
Deixa eu achar aqui esse versículo, meu Deus, o tempo correndo. Eu vou citar ele aqui. Aleluia. Onde diz que ainda que o seu coração o condene, Deus, Ele conhece todas as coisas. Aleluia. Ele conhece todas as coisas. Depois eu vejo aqui, veio aqui na minha mente essa passagem. Amém? Deus, Ele conhece. Ele te conhece, Ele conhece a tua estrutura, Ele sabe por onde você tem passado, por onde você tem andado, o que você tem sofrido. Ele sonda teus pensamentos. Ele é Deus. O apóstolo Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, diz que nele nós nos movemos, nos movimentamos. Nele nós respiramos. Ele enche o céu e a terra. Ele tem os fios de cabelo da tua cabeça contado. Porém, Ele te deu a vida. Ele te deu a vida. Ele poderia impedir que Adão comesse do fruto? Ele poderia, se ele quisesse, ele poderia, mas aí ele estaria interferindo. Ele não fez o homem, ele não te fez para ser um androide, para ser um robô, botar um chip em você e te programar para você só fazer a vontade dele, não. Ele te fez a sua imagem e a sua semelhança. Ele te fez para você ser amigo dele, para você ser filho dele. O desejo dele é que você o reconheça como pai, como criador, e de livre e espontânea vontade você o conheça. Conheça, saiba que Ele te ama, que Ele quer o teu bem. Confia em Deus. Acredita nele. Nesse amor que excede a todo o nosso entendimento. Porque Ele perdoa os teus pecados. Porque Ele te ensina o caminho. Ele te conduz em toda a verdade. Não deixa a serpente continuar te enganando. Não deixa a ignorância impedir você de conhecer e desfrutar desse tão grande e maravilhoso amor. Você não precisa ter medo de Deus. Você não precisa fugir de Deus. Você não precisa continuar resistindo a Deus. Não resista a Deus. Ele tem o melhor para a sua vida. Viu? E Ele não quer você escravo, não. Ele quer te fazer livre. Livre. Aí os judeus disseram, a gente é livre. Nós somos filhos de Abraão. E Deus disse, mas todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Olha aí. Você acha que não tem aí alcoólatras, por exemplo, que estão dependentes do álcool, do vício do álcool, ou das drogas, ou da prostituição, ou do crime mesmo, que não querem se libertar disso, não sabem que estão sofrendo, mas eles não conseguem, eles não têm força para se libertar. Aleluia. Mas Jesus pode. E conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Deus quer te ajudar. Deus quer te socorrer. Deus quer mudar a tua história.
Deus quer te conduzir à verdadeira paz, à verdadeira alegria, ao verdadeiro amor. Ao verdadeiro amor. Então confia em Deus. Não tenha medo dele. Vamos ficar aqui, tá bom? Já nos estendemos muito e vamos ter oportunidade, se Deus assim nos permitir, de estar sempre trazendo uma reflexão, uma mensagem para você. Tá bom? Jesus te ama. Não tenha dúvida disso. Deus te abençoe. Fique na graça e na paz do Senhor. Viu? Fica com Deus, em nome de Jesus.